capítulo 14 de Números. Nós vamos ao versículo número 8. Veja o que diz a palavra. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra que emana leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Espírito Santo, fala com a gente. Eu quero ouvir a sua voz mais uma vez aqui neste lugar. Eu quero te pedir espírito de revelação, espírito de conhecimento, espírito de poder, espírito de fortaleza, espírito de sabedoria, vem sobre mim e vem sobre a tua igreja. Fala conosco neste lugar mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Lembra que eu falei para você? A sua oração me fortalece. E eu preciso receber a sua oração. Somente um minuto. E eu vou te dar uma chance maravilhosa. Tudo que você pedir para a minha vida, Deus vai retribuir a você 7 vezes mais. Pelo menos 7 vezes mais. Então ora por mim, eu preciso da sua oração. Eu quero que você erga a sua voz. Porque tem gente que não sabe orar. E aí fica com vergonha de orar. Então você ergue a sua voz, você ora um pouco mais alto. E a pessoa que está ao seu lado ora igual a você. Pronto, está tudo certo. Ore. Peça isso a Deus. Se você sabe orar, ergue a sua voz e comece a orar em meu favor. Sim, Jesus. Eu recebo a oração dessa igreja. Eu recebo a oração dos teus filhos. Porque eu necessito, Senhor. Eu necessito de oração. Senhor, como tem sido bom receber oração na tua igreja, Jesus. Me ajuda, Jesus. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Que seja assim como os teus filhos estão pedindo na minha vida. E 7 vezes mais na vida deles, Pai. Obrigado, Jesus. 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 Mais uma vez, obrigado por ter orado por mim, queridos. Se durante a semana Deus te fazer lembrar, eu preciso da sua oração. Eu peço a sua oração. Eu preciso muito. O texto que nós lemos diz respeito ao momento em que o povo de Deus estava na iminência de tomar posse de uma promessa. O texto que nós lemos diz respeito ao momento em que o povo de Deus está pertinho de conquistar a terra prometida. Está pertinho. Está por um passo. Está por um fio. E neste momento, o Senhor convoca Moisés, fala com Moisés para escolher 12 espias. Moisés teria que escolher 12 espias. Esses espias seriam líderes, um líder de cada tribo. Havia 12 tribos em Israel. Então para cada tribo escolhe um líder. E aí pega esse líder. E esse líder iria agora
representar. Esse líder agora iria ir até a terra prometida para espiar a terra. E você pode estar se perguntando, por que que Deus fez isso? Por que que Deus, antes de dar a terra, manda o povo espiar a terra, ver a terra, visualizar algo muito bom que Deus prometeu dar? Você pode perguntar, pastor, mas Deus não poderia dar sem antes ter mostrado? Deus poderia, mas Deus escolheu fazer diferente. Deus escolheu primeiro mostrar, para depois dar. Deus escolheu que assim fosse. Então, Deus chama Moisés e diz: Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E neste momento, é impressionante que os 12 espias são levantados por Moisés e eles vão à terra prometida. E eles foram com a missão de reconhecimento. A missão era de reconhecer o que Deus havia prometido dar. Isso aqui é maravilhoso. A missão era: vá reconhecer aquilo que eu vou te dar. Vá para você pegar detalhes da terra que eu vou te dar. Então Deus mandou olhar a terra. Além disso, Moisés disse: olha, eu quero que vocês vejam como é a terra, se o povo que habita nela é fraco, se é forte, se são poucos, se são muitos, como é a terra em que habita, se é boa, se é má, se há cidades, como é que eles vivem nas cidades, se são abertas, se são fortificadas, como é o solo. Então Moisés pede detalhes da terra. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Porque a gente pega detalhes de como que do desafio que se vai enfrentar. Até aqui tudo bem. Isso é bom para fazer um bom planejamento estratégico. Até porque não se vence guerra sem um bom planejamento estratégico. Então, Moisés está certo. Chama os espias, vai lá, dá uma olhada para a gente aqui se planejar como nós vamos tomar a terra. Presta atenção? Se planejar como tomar a terra. Como tomar posse da terra. Isso aqui é muito bom. Só que aí, dos 12 espias, eles foram em missão e reconhecimento, e 40 dias depois a Bíblia diz que eles voltaram com um cacho de uva, que para ser transportado precisava de 2 homens. Quantos homens? Está de graça, irmão. Quantos homens? 2 homens. Para transportar quantos cachos de uva? Tem gente que falou 2, 1, 3. Não. Para transportar quantos cachos de uva? 1 cacho de uva. Quantos quilos você acha que daria esse cacho de uva? Vai dizer 50, vai dizer 100. Eu só sei que era pesado, irmão. Porque o que eles fizeram? Pegaram uma vara, botaram entre um cacho e outro, um no ombro aqui na frente, outro ombro aqui atrás, e lá vinham eles, carregando um cacho de uva. Eu não sei qual o tamanho dessa uva, se é o tamanho de uma laranja, se é o tamanho se é o tamanho normal. Eu só sei que o cacho de uva era grande. Pronto. Até aqui está tudo bem. O detalhe aqui é o que menos importa. Só sei que a terra é tão fértil, mas tão fértil, mas tão fértil, que o cacho de uva era absurdamente grande. Pronto. Pega aqui só o detalhe. Logo, o cacho de uva era uma evidência de que realmente a terra era boa. Pronto. Só o que acontece é que os espias foram à terra, porque eles foram para ver a terra. Porque
Antes de Deus dar a terra, Deus queria mostrar a terra. Deixa eu te ensinar isso aqui em nome de Jesus. Antes de Deus te dar algo, primeiro Ele vai te mostrar. Ei, antes de Deus te dar algo, primeiro Ele vai te mostrar. Antes de você ver com seus olhos naturais, primeiro você precisa ver com os olhos de fé. Então os espias vão até a terra e vieram com um relatório. E o que eles viram da terra não estava batendo com o que Deus havia mostrado. Porque em vez de eles olharem com um olhar de fé, eles olharam com um olhar de incredulidade. E eu disse que antes de Deus te dar algo, primeiro Ele vai te mostrar. E se o Senhor se agradar de você, meu irmão, aí tudo que você desejar, você vai receber do Pai. É assim. Então está aqui. Então Deus manda os espias olhar a terra, porque Deus queria que os espias desejassem aquela terra. Presta atenção. Antes de Deus te dar algo, primeiro Deus vai te mostrar. Para quê? Para que você comece a desejar. Porque existe uma palavra que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Deus nunca vai te dar algo sem antes te mostrar. E Ele te mostra para você desejar. Agora o problema sabe o que é? Que tem coisas que você está vendo que não foi Deus que te mostrou. Deixa eu voltar um pouquinho. Antes de você tomar posse de algo que Deus vai te dar, primeiro Ele vai te mostrar. Vou repetir. Antes de Deus te dar algo, primeiro Ele vai te mostrar, para você desejar. Deus te mostra, você deseja, depois Ele concede o que deseja o seu coração. É assim que funciona. É assim que funciona. Só que tem coisas, escuta isso, tem coisas que não é Deus que está mostrando. E como não é Deus que está mostrando, o que você está desejando não é um desejo que foi colocado pelo coração de Deus no teu coração. Não foi um desejo do coração do Pai transferido para o teu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então o teu coração pode te enganar. O teu desejo pode te enganar. Quando você estiver vendo algo que não foi Deus que te mostrou. Quando você estiver vendo com olhar carnal. Quando você estiver olhando alguma coisa com olhar incrédulo. Aí o teu coração vai começar a desejar algo que Deus nunca quis te dar. E o diabo é especialista em mostrar para a gente coisas, para a gente desejar coisas que Deus nunca quis dar. E se a gente não tiver olhos ungidos, uma mente blindada, um coração protegido, cheio do Espírito Santo, a gente vai fazer igualzinho a irmã Eva. Porque a irmã Eva caiu no engodo do diabo. O diabo chegou no jardim, bateu um papo com Eva. Eva, olha, não é nada do jeito que Deus está dizendo. Aí Eva acreditou na mentira e viu uma árvore que era muito boa, agradável à vista. A Bíblia diz que Eva toma do fruto, come do fruto
e peca contra Deus. A Bíblia também conta a história de um homem chamado Ló. A Bíblia diz que Ló ergueu os olhos e viu uma campina muito verdejante, a campina de Sodoma e Gomorra, e ele toma uma decisão, porque o seu coração desejou algo que era bonito. E lá na frente, Ló tem um grande prejuízo, por causa de uma decisão errada. Porque os seus olhos mostraram algo que fez o seu coração desejar o que Deus nunca quis dar para Ló. O que Ló precisava, na verdade, era arrumar a sua treta com Abraão. Mas Ló não. Ló preferiu ser dirigido pela sua visão, pela sua vista, perdão. Mais à frente, a gente observa a história de Sansão. Quem foi Sansão? Juízes capítulo 16. A Bíblia diz que Sansão um dia viu uma prostituta. Capítulo 16 de João. Viu uma mulher prostituta e entrou com ela. Versículo 4, a Bíblia diz que Sansão se afeiçoou. Tem uma versão que diz: Sansão se apaixonou por uma mulher cujo nome era Dalila. Por que foi que ele se apaixonou por uma mulher? Vou te falar, porque ele viu. Mas à frente, você observa o final trágico na vida de Sansão, por causa de algo que ele está vendo. Nós somos tentados pelo que vemos. Foi dessa forma que Satanás tentou Jesus. Levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o esplendor deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sabe o que aconteceu? Jesus olhou para o diabo e disse: vai-te, Satanás. Vai embora, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto. Cuidado com seus olhos ver, porque nem tudo que os seus olhos vê que é agradável à vista é o melhor para você. E aqui o diabo pensou que iria enganar Jesus, como enganou a Eva. Eu disse que antes de Deus te dar alguma coisa, primeiro vai te mostrar. E a gente precisa estar com o coração cheio de sabedoria, para a gente não fazer escolhas discordantes daquilo que Deus já nos mostrou em relação ao nosso futuro. E aqui os espias estão indo ver a terra prometida, e em vez de escolher crer no que Deus disse, eles estão olhando e vendo um monte de coisa, um monte de gigante. E aí, em vez de escolher crer no que Deus disse, eles estão sendo guiados por aquilo que eles estão vendo. O Senhor Jesus nos alertou: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará cheio de trevas. Se a própria luz dentro de você é escuridão, quão grande e terrível será tais trevas. Ei, você precisa pedir ao Senhor que converta os teus olhos. Nós precisamos de olhos ungidos para ver o que Deus tem para nos dar. Por essa razão que Deus mandou
Moisés separar 12 espias para ver aquilo que ele tinha para dar. Escuta uma coisa, irmão, em nome de Jesus. O que você vê determina o que você conquista. Vou repetir mais uma vez. O que você vê determina o que você conquista. Mas essa visão aqui não é a visão natural. O que você vê com os seus olhos da fé é você ver o que Deus diz que vai fazer. Não, eu tenho que repetir isso mais uma vez. É você ver o que Deus disse que Ele vai fazer. Vou repetir pela terceira vez. O que você vê determina o que você conquista. Mas é ver o que? É ver o que Deus disse que Ele vai fazer. Pronto. É por isso que eu creio tanto, meu irmão. É por isso que eu creio tanto no que Deus vai fazer aqui nesta igreja. Porque Deus me mostrou que essa igreja vai tocar tantas nações que a gente não vai dar conta de enumerar todas elas. Para a gente falar todas as nações com as quais a gente está envolvido, que a gente ajuda, a gente vai ter que ler no papel, de qual a gente não vai conseguir decorar todos. O que é que Deus tem te mostrado que vai fazer? Ah, pastor, eu não estou vendo nada. Sabe por que não está vendo nada? Porque está faltando comunhão. Está faltando intimidade com Deus. O Espírito Santo quer hoje transferir aquilo que já está no coração do Pai, aquilo que o coração do Pai deseja para a tua vida, para o teu coração. Os espias foram olhar a terra, visualizar a terra e voltaram para Moisés com um relatório negativo da terra. Por quê? Porque eles estão visualizando com os olhos de carne, em vez de visualizar com olhos espirituais. Esse é o problema. Esse é o problema. Em vez de olhar com olhos de fé, estão olhando com olhos carnais. Por isso que eles voltam com um relatório negativo. O que é que eles estão olhando? Moisés, a terra é boa, mas o quê? É isso que muita gente faz. Olha, é bom mesmo, mas aí enche de dificuldade. A terra é boa, mas o povo que habita na terra é poderoso. A terra é boa, mas nós vimos os filhos de Anak. A terra é boa, mas tem a Malequita, mas tem Eteu, tem Jebuseu, tem Cananeu. E é nesse momento que o Caleb se levanta. Quem foi Caleb? É Caleb e Josué. Dos 12 espias tinha Caleb e Josué. Era 2 que decidiram crer. Só que é isso. Se a maioria não quiser crer, eu tenho que tomar a decisão de crer. Sabe o que a palavra diz? Se creres, verás a glória de Deus. Sabe o que a palavra diz? Tudo é possível ao que crer. Se você crer, você vai ver o impossível se tornar possível. Se você crer, você vai tomar posse do inatingível. Se você crer, gigante vai cair por terra. Se você crer, você vai andar por sobre as águas. Se o mar não se abrir, se prepare. O Deus vai fazer uma passarela por cima das águas e você vai andar por cima das águas. Se você crer, as portas que estão fechadas, Deus abre para você passar. Se você crer, se estiver morto, Deus faz ressuscitar. Você precisa. Os espias vieram e falaram: Moisés,
Nós não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E quem disse que vai ser na tua força? Moisés, nós não podemos atacar aquele povo porque tem gigantes. E daí? Quem é esse gigante diante do teu Deus? Deus não mandou os espias olhar gigante. Deus mandou olhar a terra. Se Deus quisesse que eles olhassem gigante, até porque Deus sabia que na terra tinha gigante, Deus falava para Moisés: Moisés, olha a terra e conta para mim quantos gigantes tem. Deus não mandou olhar gigante. Não, provoca aí quem está perto de você, e se ele for um bom entendedor de Bíblia, já entendeu já. Deus não mandou você olhar o gigante. Deus não mandou você olhar gigante. Deus não mandou você ficar olhando gigante. Se você ficar olhando o tamanho do gigante, você faz igual o exército de Saul. Porque todo dia o exército de Saul olhava para o gigante e ficava o quê? Com medo. E o gigante estava lá: será que não tem homem em Israel? E cada vez que o gigante se levantava, aquele povo tremia as pernas. Aí veio Davi: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo de Israel? Quem é esse incircunciso para afrontar o Senhor dos exércitos? Ô gigante, hoje mesmo tu vai cair. As asas vai comer o teu cadáver. Hoje mesmo eu vou pisar na tua cabeça, gigante. Hoje mesmo. Deus não mandou você ficar olhando o tamanho do gigante, irmão. Não vou repetir mais uma vez até tu dar glória a Deus, crente. Deus não mandou você ficar olhando o tamanho do gigante. Deus mandou você olhar a terra que é boa. Quem fica olhando o tamanho do gigante nunca toma a decisão de tomar posse da terra. Vou repetir mais uma vez isso. Quem fica olhando o tamanho do gigante nunca toma a decisão de tomar posse da terra. Quem fica olhando o tamanho do gigante fica se achando um gafanhoto, como foi o caso dos espias. Aos nossos olhos somos como gafanhotos. Quem fica olhando o tamanho do gigante fica tendo uma visão errada de quem é você, de si próprio. Foi por causa disso que esses camaradas aqui, que em vez de animar o povo, encorajar o povo, além de não crer, além de ser pessimista, além de ser medroso, que eles chegaram e falaram: olha, o povo que está lá devora a terra devora os seus moradores. Não dá para a gente não. E aí, em vez de ficar com medo só para eles, eles agora começam a contagiar todo mundo com medo deles. Conhece gente assim? É medroso e ainda quer contagiar todo mundo com o seu medo. É incrédulo e quer contagiar todo mundo com a sua incredulidade. Ei, em nome de Jesus, a partir de hoje, cada vez chegar um medroso perto de você, cada vez chegar, sabe, um covarde, cada vez chegar um incrédulo, ele não crê no teu Deus, sabe, ele não ouviu a voz de Deus como você ouviu, cada vez chegar um incrédulo perto de você, desanimando teu coração, sabe o que tu vai fazer? Cala a boca, com a tua educação, tá? Com muita educação, ei, cala a boca, só vai tomar um susto, cala a boca, o que é isso? Foi o quê? Só toma um susto. Foi o quê? Não. Vai com o teu medo, com a tua incredulidade, sabe, com o teu pessimismo, com a tua mentira, para outra freguesia. Aqui perto de mim não. Sabe por quê? Vou te falar. Medo contagia. Incredulidade contagia. Aí a Bíblia diz que todo o povo se levantou alta voz e começou a chorar a noite toda. Sabe por quê?
que eles começaram a ser dominados por mentiras. Eles começaram a ser dominados por algo que Deus nunca disse. E esse tipo de comportamento entristece demais o coração de Deus. Foi por isso que o Caleb se levantou, disse: calem a boca, vamos subir animosamente, certamente nós prevaleceremos. Olha para Caleb. O que Caleb está dizendo é: vocês estão dizendo que a gente vai conseguir? Ei, cala a boca, nós vamos conseguir sim. Vocês estão dizendo que a gente vai ser sacudido para esses caras? Ei, nós vamos prevalecer sim. Vocês estão dizendo que nós vamos ser derrotados? Ei, não, nós seremos vitoriosos sim. Alguém pode profetizar isso para quem está perto de você? Diz assim: nós vamos prevalecer. Profetiza aí, isso, nós vamos prevalecer. Escolhe outra pessoa e diz assim: nós venceremos sim. Escolhe mais outra pessoa diferente e diz assim: nós conquistaremos sim. Nós vamos conseguir sim. Vamos conseguir sim. Nós vamos conseguir sim. 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 Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir sim. Nós vamos conseguir sim. Ei, para de ser controlado, para de ser dirigido por mentira. Esse povo acreditou na mentira em vez de acreditar na verdade de Deus. Acreditar na mentira em vez de acreditar na promessa de Deus. Porque Deus disse: eu vou lhes dar a terra. A terra é de vocês. Olha, deseja que eu vou realizar o desejo de vocês. Aí esse povo, em vez de acreditar nessa palavra, não. Eles começaram a acreditar em mentiras. E isso desagrada a Deus. Quando você acredita em mentiras. Sabe o que é acreditar em mentiras? É acreditar em tudo aquilo que Deus não disse. Tudo que Deus disse é verdade. E a palavra diz assim, ó: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jeremias 1,12 diz: eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ei, Deus vai cumprir o que disse que faria na sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, prometeria algo e não cumpriria. Deus vai cumprir, meu irmão. Deus vai cumprir, minha irmã. Mas às vezes vem a mentira: não posso fazer, não consigo. São coisas na sua mente: não consigo, não posso fazer, não é para mim, não vou conseguir conquistar. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque Deus não disse isso na sua palavra. Pastor, o que foi que Deus disse na palavra? Eu vou te explicar. Tudo posso naquele. Pronto. Tudo posso naquele que me fortalece. Independente das circunstâncias que esteja por fora, eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso, porque o Senhor me fortalece. Você pode declarar isso? Diga assim: eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Sabe o que está escrito em Romanos 8,37? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Também essa pessoa bonita perto de você? Vencedor. Vê se tem cara de vencedor, vê se não tem. Tem cara de vencedor, olha aí. Tem cara de vencedor, rapaz. Tem cara de vencedor. Vê se tu vê alguém aqui com cara derrotado, não tem. Uma pessoa aqui com cara derrotado, não tem. Olha aí. Vencedor. Aqui, cara de vencedor. Cara de vencedor aqui, outro vencedor aqui. Vencedores.
Mas é isso que a palavra diz: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aleluia, aleluia. É Jesus que garante a minha e a sua vitória, meu irmão. Fique em paz, está tudo certo. Pastor, mas parece que o chão vai se abrir. Vai não, está só tremendo um pouquinho. Vai não. Pastor, mas parece que o barco vai naufragar. Vai não, Jesus está no barco. O vento vai soprar, sacudir de um lado, sacudir do outro. Daqui a pouco ele se levanta. E quando ele se levanta, a terra treme, a terra cala, o mar se aquieta, o vento para. Ei, ele está no comando, no controle da tua vida, filho. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Dorme em paz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado na tua vida. Aquieta o coração, meu filho, em nome de Jesus. É que até aqui muita gente encheu tua mente de mentira, e você está sendo dominado, controlado, dirigido por uma mentira. Ei, não foi isso que Deus diz na palavra. O que está escrito na palavra é: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu vou abençoar toda a obra das tuas mãos. Eu vou abençoar. Vou repetir essa palavra até você dar glória a Deus. Eu vou abençoar toda a obra das tuas mãos, e tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. Ninguém poderá te resistir. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Ei, todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. É só pisar, é só pisar, é só pisar. Tenho a unção de conquista nos teus pés. É só se movimentar e pisar. Pisando, tomando posse. Pisando, tomando posse. Meu irmão, levanta a mão para adorar Ele. Levanta a mão para adorar Ele. Levanta a mão para adorar Ele. É só, eu sinto a presença dEle aqui neste lugar. Eu sinto a graça dEle aqui neste lugar. Eu sinto a glória dEle aqui neste lugar. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Orei, mandaracá, soreba. Oh glória, oh glória. Mas o povo, em vez de acreditar no que Deus disse, está acreditando em uma mentira. Sabe o que me assusta? Sabe o que me assusta? Vou te falar o que me assusta. Que esses caras estão inventando mentira, falando mentira, eram líderes. Eram líderes que, em vez de encorajar um povo, está fazendo, sabe o que, pastor Moisés? Sabe o que, pastor Moisés? Botando medo do povo. Ei, escuta uma coisa. Seja lá quem for, se não estiver falando a verdade de Deus para você, ei, não tem valor nenhum. Nenhum. Seja lá quem for, seja lá quem for. Pastor, então quer dizer que o povo está desagradando a Deus. O que mais o povo está fazendo? Eu vou te falar. O povo começou a murmurar. Porque toda vez que a mente começa a ser dominada por uma mentira, e isso desagrada a Deus, a gente começa a murmurar. Porque a gente tira os olhos da promessa e coloca os olhos na circunstância. Aí o que foi que o povo está vendo? Gigante, dificuldade, cidade fortificada, Jebuseu, é teu, o povo estava louco, desesperado. Aí o povo começa a murmurar. E murmuração desagrada a Deus, gente. Murmuração desagrada a Deus. A Bíblia diz que o povo está se queixando. Murmuraram contra Moisés, depois murmuraram contra Deus.
Eles começaram a dizer: antes tivesse morrido no Egito. Será que não tinha sepultura no Egito? As nossas crianças vão cair na espada. Será que não seria melhor voltar para o Egito? Tu sabia que até hoje tem gente assim na igreja? Qualquer lutazinha. Olha, será que não seria melhor voltar para o mundo? Esqueceram que lá no Egito eles eram escravos de Faraó. Ei, esquece isso não. Quem está no Egito, Egito é um tipo do mundo, é escravo de Faraó. Faraó é um tipo de Satanás. Quem está no mundo é escravo de Satanás. Está sendo dirigido por Satanás, está sendo influenciado por Satanás. Quem está no Egito está debaixo do domínio do reino das trevas. Mas hoje o Espírito Santo quer tirar pessoas do domínio das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Quer trazer do reino das trevas, tirar do reino das trevas e colocar no reino da luz. Hoje o Espírito Santo quer fazer isso aqui neste lugar. Deus quer fazer isso aqui mais uma vez neste lugar. Você só precisa dar um sim para o Senhor. Sim, Senhor, me tira de toda a influência das trevas que tiver na minha vida. Tira de mim, Senhor. O povo está murmurando. Eles murmuram contra os líderes. Pastor, o que é murmuração? Só para entender. Murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Murmuração é viver se queixando. Murmuração é uma reclamação descontente. E enquanto estão murmurando, estão atrasando a posse da promessa. Porque a Bíblia diz que todos eles morreram sem entrar na terra prometida por causa da murmuração. A murmuração abre brecha para o inimigo entrar. A murmuração faz você perder aquilo que Deus tinha para te dar. A murmuração faz você esquecer das promessas de Deus. E a Bíblia diz que o povo pereceu no deserto por causa da murmuração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10 diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Foram mortos pelo destruidor. Por quê? Por causa da murmuração. Escuta isso, irmão. Em nome de Jesus, eu vou te pedir uma coisa. Em vez de murmurar, louva. Em vez de murmurar, agradece. Enquanto você agradece, Jesus completa a obra. Enquanto você agradece, Jesus trabalha e traz para você o que está faltando. Enquanto você agradece, você está reconhecendo o que Deus já fez. Agradece em nome de Jesus. Murmuração é uma atitude que desagrada a Deus. Terceiro, incredulidade é uma atitude que desagrada a Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Creia, meu irmão. A fé agrada a Deus, a incredulidade desagrada a Deus. Quarta atitude que desagrada a Deus: medo. Quando você está com medo, você está dizendo assim: Deus não é Deus suficiente para me livrar. Deus não é Deus suficiente para me ajudar a tomar posse daquilo que Ele disse que me daria. Medo. Medo é falta da consciência da presença de Deus. É como se o Deus que está com você não fosse capaz de te livrar. Foi por isso que Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sei que tu estás comigo. Davi tinha consciência: eu sei que Ele está comigo. Aleluia.
É por isso que o Salmo 91 diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu não serás atingido. Profetiza para quem está perto de você, diz: você não vai ser atingido, não. Fique em paz, rapaz. Isso, fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Você não será atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque você está debaixo, da sombra do Onipotente, meu irmão. Fica tranquilo. Mas quando você está com medo, você está trazendo que o Deus que é com você não é capaz de te proteger. Medo é uma arma do diabo para te paralisar. Medo é uma arma do diabo para fazer você perder as oportunidades que Deus coloca na tua mão. Quantos de vocês já perderam a oportunidade que Deus colocou na mão e por medo você não agarrou a oportunidade? É assim ou não é? O pai colocou a oportunidade na tua mão, por causa do medo você não agarrou a oportunidade. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor bramando como leão. Por que ele brama como leão? Por quê? O bramido do leão é para colocar medo. Entenda isso. O medo é uma artimanha de Satanás. É por isso que Paulo diz assim, ele não nos deu o espírito de temor, espírito de medo, mas de ousadia, mas de coragem, mas de poder, de equilíbrio e moderação, meu irmão. Medo não agrada a Deus. Viver na carne não agrada a Deus. Quem vive na carne, aqueles que vivem na carne, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Anda na carne. Meu horário já acabou, não acredito não. Fique de pé, gente. Não vou poder nem concluir a mensagem, mas tudo bem. Eu vou só citar. Pastor, quais são as atitudes que agrada a Deus? Primeira, guarda essa aí. Fé. Fé é você se mover pelo que Deus disse. Se Ele diz que eu posso todas as coisas, eu posso. Se Ele diz que eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Acabou. Se Ele diz que vai me dar, Ele vai me dar. Se for preciso abrir a porta, Ele vai abrir a porta. E eu quero que você entenda que tem duas maneiras de Deus abrir a porta. Ou Deus quebra o ferrolho, pá! Quebra o ferrolho, é só dar uma empurradinha, a porta já está aberta, você passou, pronto. Ou então Deus arrebenta logo a porta. Quebra, ele despedaça logo a porta, se for de bronze, melhor ainda. Ele despedaça a porta de bronze e você passa de cabeça erguida, ainda dando glória a Deus. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que você serve, minha irmã. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que até aqui o Senhor nos ajudou. E o Deus que me ajudou até aqui, Ele vai continuar nos ajudando. O Deus que nos livrou até aqui, Ele vai continuar nos livrando. Foi por isso que Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, oh glória a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, o que que faz Deus se agradar da gente? A fé. O que é que faz Deus se agradar da gente? Coragem. Porque a coragem é a consciência. Eu sei que está comigo, irmão. Eu sei que está comigo e não tem chance para o inimigo. Acabou. Não tem chance para o inimigo. Vou vencer. Vou vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos conquistar. Nós vamos avançar. Isso aqui é coragem. Então, Josué Caleb está dizendo: se o Senhor se agradar da gente, sabe o que faz Deus se agradar de você? A tua humildade. Quando você se humilha, vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humildade agrada a Deus, irmão. Sabe o que faz Deus se agradar de você? Obediência. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. Custe o que custar, venha o que vier. Obedeça a voz de Deus, meu irmão. Obedeça. Obedeça. Obedeça.
Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ei, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Obedeça. Aqui está escrito: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a nós. É uma terra que emana leite e mel. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão os devoraremos. Eu gosto aqui demais. Nós vamos devorar como pão. Sabe o que é isso? Eu nunca vi ninguém comendo pão de uma bocada só. Já viu? Eu não. Eu nunca vi. Pastor, eu conheço uma pessoa que tem uma boca muito grande. Eu queria ver comer um pão desse tamanho que é assim, pronto. Né? Isso é um pão aqui pequenininho, assim, pão pão de queijinho pequenininho. Não. Eu quero ver você comer uma baguete, não, né? Uma baguete desse tamanho assim. Eu quero ver você comer. Come não, filho. Como pão os devoraremos. Só que é isso? Dá uma bocada. Mordeu. Mastigou. Engoliu. Depois dá outra bocada. Engoliu. Dá outra bocada. Engoliu. Tu não entendeu não, foi? Vou traduzir para tu então. Pé para tu dar glória a Deus. Só que é isso? Todo dia uma vitória. Tá. Consolidou. Outra vitória. Pá. Todo dia vai avançando o território. Pá. Ó, e vai avançando. Tá. E vai avançando. Pá. Como pão os devoraremos. Ei, essa palavra é para você, meu irmão, para a glória do nome de Jesus. Ei, Deus te dará vitórias sucessivas. A partir de hoje, toda vez que você estiver comendo pão, tu vai lembrar essa palavra. Como pão os devoraremos. Uma mordida de cada vez. Tá. É assim que vai ser com a tua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Eu só fico com pena de quem perdeu o culto hoje. Porque eu estou vendo aqui uma geração de campeão, uma geração de vencedor se levantando, andando de cabeça erguida. Não é com o nariz empinado não, tá? Cabeça erguida, cabeça vitorioso. Ei, como pão os devoraremos, irmão. Sabe o que é isso? Passo por passo, passo por passo, pouco a pouco. Tem pressa não. Cada dia uma vitória tá bom para você. Você pode dizer amém por isso, irmão? Cada dia será uma vitória diferente na tua vida, meu irmão. Cada dia vai ser uma vitória diferente. Você vai estar dando glória a Deus, irmão. Se o Senhor se agradar de nós. Então a proteção desse foi, mas o Senhor está conosco. Não os temas. Pronto. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, não temas. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplemos as desolações que Ele tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, 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 aleluia.